tomar sua Bíblia no capítulo 3 do livro de 2 Coríntios, aquela carta do apóstolo Paulo, uma segunda carta que chega até nós. Teve a primeira que passou verdades práticas sobre a igreja ali em Coríntio, e quem lê a primeira carta sempre se surpreende, e ainda no princípio da fé se ouvia falar muito que era uma igreja que os dons estavam com bastante evidência, em atividade, e a gente percebe que o primeiro impacto que a gente tem, apenas parcial, da igreja de Coríntio era esse, era uma igreja avivada, porque tinha esses dons em evidência, e o apóstolo Paulo falava dessa maneira. Mas na segunda carta dele, a gente vê que o apóstolo Paulo está numa defensiva, porque uma defensiva, o caráter da sua pregação estava sendo questionado, também o seu caráter, a sua vida moral, assim como acusações ligadas à obra que ele fazia. Então o apóstolo Paulo partiu em defesa do seu apostolado e também manifestando assim a sua maneira de se defender. O interessante é que o apóstolo Paulo, mesmo em ambiente de acusações e de autodefesa, ele usa os frutos que a igreja em Coríntio dava como resposta para aquelas pessoas. O interessante é que o capítulo 1 ainda dessa segunda carta, ele fala e trata os crentes ali como crentes especiais, e se colocava também nesta condição, porque ele começa falando de tribulações e depois começa a falar de consolo. No segundo capítulo ele fala sobre o aroma, o perfume concernente àquela marcha triunfal que existia antigamente, onde os cativos iam na frente, pétalas eram jogadas, o perfume era exalado na cidade, mas atrás vinham os generais que seriam condecorados, e ele falava tanto para os que morrem quanto para os que permanecem. Existia aquela questão do perfume, e ele dizia que aquele povo tinha e sabia ser, ou melhor, devia ser o perfume de Cristo. E no capítulo 3 ele aparece com a parte ilustrativa, dizendo que nós somos a carta viva. Me refiro a nós, me colocando na condição de quem recebeu aquela carta. Fala da carta de Cristo. Então, esses 3 capítulos, só até onde a gente fala, são capítulos bastante importantes para a nossa vida, e principalmente porque percebemos o que o apóstolo Paulo realmente queria. Mas há uma coisa que ficou muito evidente aqui nesse capítulo, é que ele usou tanto figuras de linguagem, como também ele usou palavras com muita praticidade, que eram de fácil absorção, e o povo iria entender. O apóstolo Paulo fala de véu, fala de convenção, fala de espelho, ele fala desse tipo de coisa, de transformação, porque ele queria que o povo entendesse. Mas o momento em que o apóstolo Paulo aborda esse assunto foi o que me chamou a atenção. Vale a pena ressaltar, a título de informação particular, mas compartilhada com a igreja, só essa semana eu tive o privilégio de fazer uso desse texto 3 vezes. E pelas 3 vezes foram 3 coisas diferentes, sem fugir do que o apóstolo Paulo queria falar, compreendendo e correspondendo à liturgia do culto. Era adolescentes, era estudo, e hoje estou aqui no culto de domingo, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção desse texto, e prometo não ser repetitivo das coisas que falei, foi a questão que o apóstolo Paulo identificou uma preocupação em Moisés. Ele está falando para o povo de Coríntio, mas ele mostra uma preocupação em Moisés. Quando a gente vai ler o texto do livro do Êxodo, a gente percebe que as preocupações de Moisés eram bem pontuais e bem expressivas. Moisés se preocupou no capítulo 4, quando ele botou a mão dentro da roupa e ficou leproso. Ele se preocupou com isso, porque ele pensou na própria imagem e se tratava de uma manifestação de Deus. Ele se preocupou no capítulo 3, como ia aparecer diante do povo do Egito, como ia corresponder ao próprio povo de Israel. Tinha muitas preocupações de Moisés correspondente à obra, correspondente ao que ele foi chamado e ao que ele fazia. Mas o apóstolo Paulo aqui não está falando de uma preocupação de Moisés em cima do que ele fazia na obra, mas sim uma preocupação pessoal, E qual era a preocupação pessoal? Ele fala que Moisés, quando aparecia diante do povo, ele colocava o véu. E quando a gente vai ler o capítulo 34, a gente vai perceber que não era por uma questão apenas de enfeite. Moisés veio colocar o véu quando algumas coisas se tornaram muito preocupativas para ele. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que o apóstolo Paulo está narrando um texto para o povo, ensinando, e ele chega com um termo negativo. Ele diz: nós não somos como Moisés. O interessante é que quando a gente vai pregar sobre Moisés, a gente apresenta aquela série de milagres,
a gente apresenta aquela obediência que ele prestava a Deus, a maneira, ainda que na sua mansidão, porém corajosa, de seguir adiante com o que Deus queria na vida dele. Mas o apóstolo Paulo parece que começa com esse não, aqui nós não somos, parece que trazendo uma falha de Moisés. Por que trazendo uma falha de Moisés? Porque quando a gente lê simplesmente que ele estava com véu, é muito compreensível. Ele colocou o véu depois que ele passou um tempo com Deus. O capítulo 34 vai dizer que Moisés ficou 40 dias seguidos com o Senhor em conversa, em cima do monte. Moisés entra, o Senhor chama ele, e é quando ele desce com as tábuas, mas ele já desce com a segunda remessa, porque a primeira ele mesmo quebrou, quando sentiu a ira de ver o povo idolatrando. Aí o capítulo 34, versículo 28, vai dizer que Moisés, tendo passado 40 dias, ele desce. E quando ele desce o monte, que ele vem encontrar com o povo, a primeira coisa que ele vai perceber é Arão. Arão está subindo, está olhando Moisés descer, e Arão já começa a colocar, eu vou tentar ilustrar aqui, começa a colocar a mão na frente, porque Moisés está descendo cheio de glória. E a Bíblia Sagrada diz que quando Moisés se aproxima, ele aparece primeiro para Arão, e depois ele aparece para os principais. E depois de falar com Arão, os principais, todo o povo de Israel é chamado. E Moisés começa a distribuir aquilo que Deus mandara ele falar. O interessante é que o versículo 29 do capítulo 34 de Êxodo vai dizer que Moisés não sabia que estava resplandecendo. Deixa eu resumir pelo menos a minha introdução. Moisés é chamado para conversar com Deus, e quando ele sai de dentro daquela conversa, ele não percebe que pelo tempo que ele passou junto à presença de Deus, ele está diferente agora, ele está resplandecendo, um brilho diferente está aparecendo nele, e Moisés, quando sente o impacto da visão de Arão, ele começa a achar aquilo interessante. Aí vem os principais e concordam com Arão, realmente Moisés já não está da mesma maneira. Aí vem todo o povo e vê Moisés daquela maneira, e ele começa agora a causar um certo respeito. A Bíblia diz que todos temeram diante de Moisés, por conta da glória que estava manifesta nele. Mas acontece o seguinte, que a primeira parte que o apóstolo Paulo fala, ele diz assim: nós não somos como Moisés que colocava o véu. E eu fiquei interessado em saber por que ele fala essa negatividade de Moisés colocar o véu. Porque o mesmo povo, o mesmo Arão e os mesmos principais que viram Moisés cheio de glória, começaram a observar com o tempo que a pele de Moisés estava perdendo aquele brilho. O rosto de Moisés já não estava daquele jeito que estava antes, como da primeira vez. E o que é que acontece agora? A Bíblia Sagrada diz que Moisés, quando percebe isso, ele sobe novamente. Nessas indas e vindas, Moisés está descobrindo que o povo agora está de olho nele, o povo agora está observando ele. E parece que aqui uma espécie de cobrança começa a chegar na vida de Moisés. Por que uma espécie de cobrança? Porque a partir do primeiro momento que alguém disse: Moisés, você está diferente. E ele pergunta, quem sabe, estou ilustrando aqui, ele pergunta, quem sabe, onde está a minha diferença? E alguém pode comunicar com Moisés e dizer assim: aquela glória que a gente te viu descer, viu em você descendo da primeira vez, a gente não consegue ver mais. A gente começa a perceber que essa glória está indo embora. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que esse tipo de glória era transitório. E o que era uma coisa transitória, oposta ao permanente? Moisés está incomodado com a seguinte coisa: como eu era, já não sou mais. Aquilo que estava em mim já não aparece mais. E o que é que Moisés faz para esconder essa perca da glória, essa perca parcial da glória? Ele coloca um véu. É aí que o apóstolo Paulo diz: olha, para ser crente, você tem que tirar o véu. Para ser verdadeiro, você tem que andar sem o véu, porque o véu vai refletir a ideia de tentar burlar a imagem de quem te vê, a aparência de quem te vê, ou melhor, a sua aparência diante de quem te vê. Ele mais ou menos, parece que o apóstolo Paulo estava olhando para o nosso século, estava olhando para o nosso tempo, porque o nosso tempo está apresentando um evangelho de aparência. O evangelho de aparência, ele é muito comprometedor. E por que é muito comprometedor, pastor Marcos? Porque quando a gente começa a viver uma vida de aparência, a primeira coisa que vai vir à nossa cabeça é um jeito prático de ninguém perceber que eu mudei. E o texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que as mudanças acontecem, que essas coisas começam a diminuir. E o interessante é que quando a gente começa a perceber que estamos diferentes, a gente vai cair nos laços da aparência. E os laços da aparência estão combinados com o fingimento. Que fingimento, pastor? Verdade, fingimento. Às vezes a gente chega cheio de coisa, mas estamos fingindo, com vergonha de admitir que já não somos mais o mesmo, com vergonha de admitir que precisamos de ajuda,
ajuda, com vergonha de admitir que precisamos da glória de Deus na nossa vida. Quando eu falo de precisar da glória, eu não estou falando de culto e manifestação de culto, eu estou falando de coisas que a gente só consegue por estar na presença de Deus. Porque ir para a igreja a gente vai porque sabe o caminho, vestir roupa de crente a gente veste porque o nosso armário está cheio, o nosso guarda-roupa está cheio. Usar a Bíblia Sagrada a gente usa porque é até uma identidade do próprio crente. Mas quem conhece você e quem me conhece por debaixo do véu é Deus. E vale a pena a gente ressaltar: se eu não me sinto como eu era antes, ainda é tempo de recorrer àquele que me ajuda. Não dá para viver um tempo de fingimento. Não dá para viver um tempo de um evangelho parcial. Paulo está dizendo ao povo de Coríntios: fiquem vocês sabendo que, sendo vós convertidos, não precisa mais do véu. Porque o véu é uma tentativa de esconder as coisas. E o apóstolo Paulo está dizendo claramente: algumas falhas, elas acontecem por conta do véu. Quando a gente se intitula crente, mas já desgosta das coisas, ainda está com véu. Quando a gente só senta aqui para fazer crítica, o tamanho da gravata, a cor da gravata de alguém, as faltas do S, as faltas dos R de alguém, as maneiras de pregar, quem canta bonito, quem canta feio, a gente só perde tempo dentro da igreja. Então está correspondendo a alguém que está usando o véu. Quando a gente está vivendo um evangelho de muita glória aqui dentro, de muita exaltação a Deus aqui dentro, mas da porta para fora nos comprometemos com o profano, com as mentiras, com a chocarrice, é sinal que a gente está usando o véu. Quando a gente aparece tentando desconstruir as coisas já construídas há um bom tempo, quando a gente aparece tentando inovar o evangelho para agregar pessoas, forçando a barra, apenas estamos declarando claramente para todo mundo de modo público: eu ainda estou com véu, eu ainda estou com véu. Mas essa noite eu vou dizer, com base na palavra de Deus, a salvação que chegou na minha vida, o evangelho que penetrou na minha vida e também penetrou na sua vida, é aquele que te leva a arrancar toda sorte de véu, toda sorte de sombra que tenta esconder quem você realmente é. Essa semana, meditando nesse texto, até fiz uma frase, publiquei na minha página na rede social, e eu dizia lá que o evangelho que eu aceitei, o evangelho que me alcançou, ele não só me tirou do mundo, mas ele também tirou o mundo de dentro de mim. Não foi só o evangelho que me tirou lá do mundo e me trouxe para dentro da igreja. Não. Quando eu cheguei aqui, este mesmo evangelho tirou o mundo que existia dentro de mim. E quando ele tirou o mundo, ele arrancou o véu. Quando ele tirou o mundo, ele me proibiu das farsas. Ele me proibiu da mentira. Ele me proibiu da perca de tempo. O pastor Josué dizia assim, que eu uso esse tipo de frase mesmo: se a gente continuar dando glória ainda é pouco, porque não se compara ao que ele fez. A glória, ela não é o suficiente para pagar o que ele fez por nós, não é, mas pelo menos é uma tentativa de agradar aquele que nos salvou. Não é o suficiente para a gente recuperar aquele tempo que a gente perdeu, porque só quem sabe do tempo que a gente perdeu é quem viveu o tempo perdido, e Deus que tem a mente boa. Mas a glória também é uma intenção de dizer: Deus, eu estou agradecido pelas coisas que tu fizeste por mim. Quando eu falo de entregar a minha vida na glória, de exaltar a Ele dentro da minha personalidade, eu estou reconhecendo que a salvação que eu tenho hoje é uma salvação que me traz alegria, independente de protesto de caminhoneiro, independente de crise de moral no país, independente dessa vergonha e dessa nojeira política que o nosso país exerce. Não, independente disso, meu irmão, tenha protesto, tenha político, tenha o que for, eu estou aqui para reconhecer que eu sou um salvo, e eu já não ando mais com véu, porque eu não tenho mais nada o que esconder, porque há um Deus no céu que vê a gente como a gente é. Há um Deus no céu. O apóstolo Paulo está sendo claro e diz assim: Moisés estava lutando com a sua aparência, para manter a aparência. E eu já dizia, pregando outrora, que Deus não se impressiona com as aparências. Ele não se impressiona com as aparências, porque Ele vê tudo. Ele vê tudo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, repetir, porque é bíblico e não tenho vergonha de repetir este texto, que o capítulo 11 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, Jesus está pregando dentro do templo e sai com fome,
E quando ele sai com fome, quem está com fome em natureza humana deseja comida. E Jesus avista no caminho uma figueira. E quando Jesus se aproxima daquela figueira, ele já vai, olha, afastando as galhas. Ali vai procurando o fruto. E cadê ele procurando o fruto? Não acha, procura para cá, abre para lá, abre para cá e não acha. Jesus, quem sabe, dá 3 passos para trás. Olha para aquela figueira, os discípulos parados atrás observando tudo. E Jesus diz, a partir de hoje ninguém comerá mais do fruto dessa figueira. Você vai se secar e não vai produzir mais. E a Bíblia Sagrada vai dizer no Evangelho de Marcos, foi isso que entrou em complexo na minha cabeça, e vai dizer nesse mesmo Evangelho que não era tempo daquela figueira dar fruto, não era tempo. Aí a minha cabeça entrou em parafusos, como não era tempo, e o próprio Jesus Cristo amaldiçoou, decretou falência daquela figueira se não era tempo. Por que ele fez isso? Porque ela estava tão frondosa, ela estava tão cheia de folhas, do tipo que dizendo assim, vem aqui que tem, vem que tem. Sabe aquela aparência de dizer assim, eu posso, eu tenho, pode vir que eu vou dar, eu vou provar que eu posso. Com Jesus afasta a galha, ele não vê nada. Era só aparência. E Jesus não se impressiona com a aparência, mas ele é inclinado para a essência. E a essência de quem tem salvação na vida é completamente diferente. Não está presa a 2 horas de culto. Eu sou salvo aqui, eu sou salvo dentro do meu carro, eu sou salvo no meu trabalho, eu sou salvo onde eu for, onde eu entrar, onde eu sair, onde eu cantar, onde eu comer. E não preciso de véu no meu rosto, porque eu sei o salvo que eu sou. Você tem certeza disso? Me ajuda, sim. Me ajuda, você tem certeza que você é um salvo? Então dá uma glória para Jesus. Se isso não ferir, não é noite de ficar com um véu. É noite de tirar um possível véu, se é que ele existe. Viver uma vida de fraude, de face, de mentiras, é véu. Dizer que se converteu e viver em profanações na própria verbalização, é véu. Viver em paz aqui e odiado pela vizinhança é véu. Está usando véu. Dar glórias aqui, chamar palavrão ali, ainda está usando véu. Ainda está usando véu. Dizer que é um salvo e se comportar como um mundano é véu. Ser herói de rede social atrás das telas é véu. Não ter coragem de ser verdadeiro com medo da represália do mundo é véu. Não ter coragem de assumir o crente que é, onde mora, onde estuda, é véu. Mas essa noite não tem lugar para véu aqui não. Essa noite está aquele que arranca o véu, está aquele que tira o véu, está aquele que resolve o problema. Porque a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo escreveu dizendo assim, Deus aboliu esse tipo de coisa. Toda vez que se lia sobre Moisés, se lembrava do véu que ele colocava, mas Jesus veio e aboliu. Diga para alguém do seu lado aí, essa história de véu acabou. Essa história de véu acabou. Pastor Marcos, como eu posso saber se eu uso ou não uso véu? Porque falhas vamos continuar tendo, é simples. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 16. O versículo número 16 vai dizer uma coisa muito interessante. O versículo de número 16, olha aí na tua Bíblia, o que ele vai dizer no versículo de número 16. Ele vai dizer, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quer resolver problema de véu? Conversão. Se converta. Ô pastor, que palavra dura, eu sou crente, eu não vim essa noite para a igreja, ouvi alguém dizer que eu não sou convertido. Então tapa o ouvido. Porque a maneira do véu sair é a genuína conversão. Pedro andava com Jesus para cima, para baixo, tomava a palavra, era compulsivo. Em defesa de Jesus Cristo tentou matar um homem, errou, arrancou a orelha do soldado. E Jesus olhou para ele e disse assim, Pedro, tu anda comigo, olha, faz tempo, mas no dia que te converteres, muitos vão ser convertidos também. Vir para a igreja não quer dizer muita coisa, embora seja muito necessário. Simplesmente vestir roupa de crente não quer dizer muita coisa. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, se converter de verdade,
não tem véu que fique no rosto de ninguém. E a nossa convenção, meu irmão, o nosso converter a Deus é necessário. E o interessante é que, quando eu falo de converter, parece que tem pessoas que ingressaram na conversão e parece que agora estão se desconvertendo. Se desconvertendo. E o princípio de se desconverter não é simplesmente ir para o mundo. Não. É ficar aqui como se aqui fosse apenas um lugar para passar o tempo. Eu confesso que nem sempre a gente chega bem na igreja. E não venha pastor gritar no meu ouvido, não, e mandar dar glória, porque não conhece a minha história. Não venha não. Eu não conheço. Nem você conhece a minha. Mas o Deus que a gente serve conhece. E Ele viu tudo o que aconteceu. E Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Porém, Ele está dizendo assim: me reconheça como o seu Salvador e o seu Senhor. Me reconheça. Aquele versículo que a gente gosta muito de pronunciar, até sem ler. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Parece que é uma frase bonita, digna de congresso, digna de citação. Porém, na íntegra, ela tem muito mais valor. Vira para a pessoa mais bonita que você achar aí. Eu prometo que vai ser a última vez que eu vou pedir. E diga para ela assim: confia no Senhor. Diga mais forte: confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Será que tem uma glória para Jesus aí, para quem confia no Senhor? Ele fala do véu. Ele fala do véu, ele fala da convenção. E no versículo de número 18 ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que nós não somos como Moisés no versículo 13, mas ele diz como nós somos. Nós aparecemos de rosto descoberto, refletindo como espelho. Espelho. O interessante, quando ele fala de espelho, ele fala, o apóstolo Paulo era conhecedor e pela sua eloquência sabia do que estava falando, o seu grau acadêmico dava direito a ele falar o que ele podia falar. E quando ele fala de espelho, acredito que tanto naquela época como na nossa época, ele entendia sobre espelho. Existem 3 tipos de espelho. Existe o côncavo, existe o convexo e existe o plano. O convexo é aquele que tem uma área semisférica que ela projeta a imagem para fora. Porém, o convexo vai mostrar a imagem direito, mas de tamanho de natureza invertida e de tamanho menor, porque ele é convexo. Existe o côncavo, que ele joga a imagem, ele projeta a imagem para dentro da sua área semisférica. Porém, a imagem aparece direito, apenas menor. E existe também um plano. E o espelho plano é aquele que mostra a imagem de todos os ângulos. E você vê todas elas. Dependendo da distância que esteja do espelho, perto ou longe, ele vai mostrar. Dependendo do grau de cor do que você veste, vai mostrar. Todos esses 3 espelhos são espelhos, têm as suas reflexões, têm os seus reflexos. Porém, todos eles dependem de uma única coisa. Todo espelho, para refletir, ele precisa de um foco de luz. Espelho no escuro não reflete. Ele precisa sempre de um foco de luz. E a gente percebe que o apóstolo Paulo está dizendo assim: nós somos espelhos, sim. E refletimos. Por quê? Porque hoje estamos perto do Senhor. Porque Ele é a própria luz. E Ele se pronunciava: eu sou a luz do mundo. E quem anda comigo não fica em trevas, mas permanece na minha luz. Só dá para refletir se andar junto da luz. Só dá para espelhar, só dá para mandar reflexo, só dá para emitir imagem se estiver perto da luz. Se não está perto da luz, vamos ser apagados. Não vamos ter reflexo, ainda que carregue o nome de espelho, ainda que carregue o título de espelho. O apóstolo Paulo está dizendo assim: nunca se aparte da luz. Nunca deixe a luz, nunca perca o vínculo de intimidade com o Senhor. Eu me recordo que há 3 anos atrás, eu estava na cidade de Itajaí, Santa Catarina. E eu viajei para lá para um evento que estava acontecendo lá, de 2 dias. E eu cheguei lá na sexta-feira, desci do avião. E quando eu desci do avião no aeroporto, meu irmão, eu sofri um impacto tão grande do frio. O frio estava a 6 graus, com sensação térmica de 3. Eu fui para dentro do quarto do hotel onde os irmãos me levaram. Eu fiquei lá. E a minha preocupação era: como é que está a água dentro desse chuveiro aí? Como é que está a água dentro do chuveiro? Quando eu ligo, já estava tudo aquecido, meu irmão.
Mas era tanto frio, meu irmão, que eu dormia com 3 meias. Eu ia para o culto com 4 camisas. Eu só esquecia as luvas. E foi aí que eu me compliquei, minhas mãos ficaram apegadas no microfone, uma coisa horrível que eu vivi naqueles dias ali. Mas depois a gente aprendeu a lidar com essa. Foi o primeiro impacto, uma temperatura muito alta. Mas sabe o que aconteceu? A hora do banho. Nordestino gosta de tomar muito banho. Mas em época de frio eu ficava preocupado. Quantos banhos eu vou conseguir tomar aqui em Santa Catarina? Foi aquela época que passava na televisão que até as plantas ficavam congeladas. Foi naquela época que eu estava lá. E sabe o que eu descobri? Eu descobri um meio. Eu chegava no banheiro, ligava, aquecendo a torneira, deixava 4 minutos a água derramando. Quando eu via a fumacinha sair por debaixo da porta, eu entrava. Era o banho mais rápido, foi o banho mais rápido que eu tomei na minha vida. Em 1 minuto eu tomei o banho. O problema é que quando eu ia me pentear, não podia me pentear. Não podia me ajeitar, porque aquele ar quente dentro do banheiro fazia aquela imagem embaçada no espelho. E eu tinha que esperar, abrir agora a porta, para aquela porção de fumaça, de temperatura quente saísse, para que eu pudesse passar uma toalha no espelho e me ver. Porque, irmão, se tiver alguma coisa embaçada, a gente não vai se ver. Se tiver escuro, a gente não vai refletir. Se tiver alguma coisa atrapalhando, a gente não vai mandar imagem para nada. Mas essa noite eu não vou dizer que Jesus tem esponja, não vou me precipitar, nem ser tardio e dizer tal coisa. Eu não vou dizer isso, não. Mas eu vou dizer o que o apóstolo Paulo está dizendo: se conforme, que você já não presta mais para o mundo, você já não presta para o pecado, porque hoje em dia você reflete. E porque você reflete? Porque a luz está perto de você. Não se aparte de perto da luz de maneira nenhuma. Levanta a tua mão e dá uma glória para Ele, porque não estou falando de luz artificial, estou falando do próprio Deus. Eu estou falando daquele que não larga de você. O homem falha, o homem erra, decepciona, mas ele está lá do teu lado dizendo assim: fica comigo que você reflete, fica comigo que eu não te abandono, não me deixa, não se aparte. Desiste, a história de desistir, me permita a redundância. A luz está bem perto de você, a presença de Deus está perto de você. Então exalta Ele, glorifica, porque você não é igual a ninguém. Você não é igual a ninguém. Você não é convexo, você não é côncavo, você não é plano. O que interessa é que você reflete e não vai parar de refletir. Deus nos trouxe aqui essa noite para todos nós entendermos uma coisa: o mundo está tentando apagar a glória que há na igreja. Por si só a igreja, ela recebe glória. Por si só a igreja é alvo da glória de Deus. Por si só a igreja brilha. Mas a igreja não é feita de bancos, não é feita de ar-condicionados e galerias. A igreja é feita de gente. Gente que precisa refletir, gente que precisa brilhar. E o apóstolo Paulo é interessante que ele fala da questão do espelho, e ele diz assim: nós refletimos a glória do Senhor e somos transformados. Diga comigo, transformados. Diga mais forte, transformados. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. E eu fiquei a me perguntar, agora para resumir, eu fiquei a me perguntar, que o apóstolo Paulo estava pontuando transformação de glória em glória. O que ele estava pontuando? Parece que ele estava olhando para a nossa época, parece, me permita a expressão, parece que ele estava olhando para a nossa época. Por que olhando para a nossa época? Porque quando ele fala de transformação de glória em glória, ele também está dizendo assim: parece que com o tempo a gente perde a intensidade da transformação. Você já percebeu que no começo da fé, meu irmão, tudo é Deus? Você já percebeu que no começo da fé a gente não tem vergonha de dizer que é crente? Pelo contrário, a gente faz questão de ir em pé no ônibus, com fone de ouvido, cantando um hino de Shirley, de seja de quem for, bem alto, para que todo mundo naquele ônibus saiba que eu sou crente. Você lembra que no princípio da fé, os vizinhos até fechavam a porta quando você passava, para você não chamar para a igreja? Você lembra que no princípio da fé, não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha Messenger, não tinha rede social, para os crentes estarem se propagando? Porque tudo é movido a foto hoje. Se não tiver foto, parece que Deus não vê. Se lembra que no princípio da fé, não tinha essas coisas. Os cantores não vendiam seus discos evangélicos à base de rede social.
Não vendia por causa de YouTube. Era cantando e reconhecendo. Ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Os pregadores eram chamados. E poucas viagens eram de avião. A maioria de ônibus. Porque alguém testificava aqui, chegava até do outro lado. Aquele irmão prega muito, aquela irmã canta muito. Hoje em dia é tudo à base de rede social. Porque parece que o povo perdeu a essência, a intensidade de provar que é crente. Agora nem parece que é mais. E começam a culpar, porque a igreja está atrasada. Atrasado está você com esse pensamento raquítico. Atrasado está você achando que Deus envelheceu. Atrasado está você pensando que a Bíblia perdeu a validade. A Bíblia ainda é a palavra de Deus. Deus ainda permanece Deus. E Ele mesmo diz, eu sou de geração a geração, de tempos e tempos. Eu permaneço Deus e não há sombra de variação em mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Somos e devemos ser transformados. Mas parece que a intensidade foi diminuindo. Agora a gente tem vergonha de dizer que é. Sonha em passar na faculdade, mas quando entra, a gente diz que é acadêmico. Diz que é pedagogo, engenheiro. Só não diz que é crente. A intensidade da transformação parece que foi diminuindo. Parece que a gente tem vergonha de lembrar de quem a gente era antes. Por isso que de vez em quando, ainda que tenha alguém que não goste, eu aprovo quando é de Deus. Aqueles profetas que se levantam e vai até o indivíduo e diz assim, lembra de onde eu te tirei? Lembra quem você era antes? Porque está chovendo crítico para estar procurando quantos R's falta na minha mensagem. Está chovendo críticos para olhar quem canta melhor e quem canta pior, quem canta feio ou bonito. Está chovendo crítico para dizer aquele culto daquela igreja é melhor do que esse, aquele é daquele, aquele é daquela. Mas o que é interessante é que Jesus diz assim, lembra de onde você saiu? Você não era nada. Você era um ninguém no meio de muitos ninguém. Um ninguém que ninguém conhecia. Mas Jesus achou por bem olhar para você e disse, de onde ninguém te tira, eu te tiro. Onde tem um apelido, eu coloco um nome. Onde tem uma fraqueza, eu coloco força. Onde tem uma mancha, eu apago. Simplesmente para você estar dentro da minha casa, me exaltando e glorificando o meu nome. Porque eu, o Senhor, fui que salvei a sua vida. Lembra quem você era. Talvez refresque. E aí a transformação continua. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele entra no versículo posterior dizendo assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ah, meu irmão, o apóstolo Paulo está dizendo assim, de glória em glória nós somos transformados. O interessante é que essa carta, a carta da crítica dele, a carta da defesa dele, do seu caráter, do seu apostolado, e ele começa falando uma série de tribulações, e pesar a tribulação na balança, e glória do outro lado. Eu não sei onde foi que o apóstolo Paulo encontrou uma ponte, para alguém atravessar de um lado para o outro, mas ele também estava dizendo, a gente sofre de um lado, mas é glorificado do outro. A gente chora de um lado, mas no outro a gente está dando glória. A gente padece de um lado, mas do outro a gente recebe a porção da graça de Deus. A gente é desprezado de um lado, mas do outro está comendo Bíblia e dizendo que Jesus está voltando e que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja para o céu. Transformação de glória em glória é só a prédica para onde a gente vai. É só uma prédica para onde a gente vai. É só um instantezinho que já vai se acabar. Essa noite não é noite de véu. Essa noite não é noite de falsa conversão. E essa noite é noite de refletir como deve ser refletido. E o melhor de tudo, de ser transformados. Deus nos trouxe aqui dentro para cultuarmos a Ele, para bendizer o seu nome. Porém, Ele também nos trouxe para dizer aqui, a glória que eu tenho para você não é transitória. Ela é permanente. Ela é para hoje, ela é para amanhã, ela é para depois da manhã, ela é para quando você prega, ela é para quando você fica calado, ela é para quando você canta, ela é para quando ninguém te vê.
A glória permanente de Deus é para o teu silêncio e é para a tua alegria. A glória permanente de Deus é para o período da tua enfermidade e para o período da tua saúde. A glória permanente de Deus é para te regenerar, também é para te salvar. A glória permanente de Deus é para existir na nossa vida e não ser negociada. Diga glória a Jesus. Eu queria saber se essa noite tem alguém que ainda não desfrutou disso. Tem alguém entre nós que ainda não compartilhou, ainda não tirou o véu, ainda não descobriu o que é espelho. Ou se era, alguma coisa atrapalhou você. Onde está uma pessoa que está aí do teu lado, aí olha do teu lado. É uma reflexão breve, mas portanto, muito importante. Olha do teu lado, vê se tem uma pessoa não evangélica. E diga para ela, a glória de Deus também é para você. Diga para ela que o céu de Deus é para ela mesmo. Convida essa pessoa que está sentada do teu lado aí, que não é evangélica, ou que está afastado aí na galeria, em algum lugar. Chama ela para entregar a vida para Jesus agora. Porque a glória de Deus está para todos nós nesse lugar. A transformação de Deus está para todos nós nesse lugar. Ele está estendendo para nós a sua mão mais uma vez. E dizendo, você precisa de ajuda. Moisés no seu orgulho teve vergonha de pedir ajuda. E ele preferia ir lá em cima no monte e voltar. Mas as pessoas começaram a perceber, Moisés, você está mudando, Moisés. Você está mudando. Você está ficando diferente, Moisés. E veio a preocupação. Foi aí que o apóstolo Paulo disse, não sejamos como ele. Nós não precisamos de véu. Nós não precisamos de aparência. O que a gente precisa é de fé genuína. É de verdade constante. E essa verdade estar aqui para salvar a sua vida essa noite. Onde tem uma pessoa que não é evangélica, mas que deseja entregar a sua vida para Jesus Cristo agora? Onde tem alguém? Olha do teu lado com carinho, pergunta a ele, pergunta a ela. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Levanta do teu lugar e aceita Jesus Cristo, porque ele tem um plano para a tua vida. Tem alguém do teu lado aí que deseja? Então levanta a tua mão comigo, levanta uma das tuas mãos. Está vindo alguém? Está vindo alguém ali, está vindo alguém. Está vindo alguém. Está vindo alguém. Alguém acompanha ele. Pega o nome depois, tá bom? Acompanha ele agora. Deixa ele sentir a salvação, deixa ele sentir a conversão. Depois pega o nome, tá bom? Depois pega o nome. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você não estava esperando vir o primeiro? Já veio o primeiro. Onde está a segunda pessoa? A segunda pessoa que quer entregar a vida para Jesus. Vamos ajudar ele, vamos ajudar ela. Fica toda a igreja de pé, fica toda a igreja de pé, que eu já vou passar o microfone. Onde está a segunda pessoa que deseja entregar a vida para Jesus? Você veio essa noite, você veio buscar resposta, e a melhor resposta é a salvação. Olha aí do teu lado, aquela pessoa que você convidou, aquela pessoa que por alguma razão se entristeceu, se afastou, mas ela está aqui essa noite. E ele e ela precisa de Jesus. E não dá para sair daqui sem a presença de Cristo. Não dá para sair daqui sem o Evangelho de Cristo transformar a sua vida. Onde está a segunda pessoa? Se tem mais alguém, faz um sinal com a mão. Se tem mais alguém, faz um sinal com a mão aí. Está acompanhando ele? É família? Tem mais alguém? Segunda pessoa já chegou aqui na frente. Segunda pessoa. Segunda pessoa. Não sei se você pode dar glórias a Jesus. Já chegou duas pessoas aqui na frente. Está acompanhando, né? Está acompanhando, né? Aleluia. Glória a Deus. Onde está mais a terceira pessoa? Mais uma pessoa. Pronto, chegou mais uma pessoa aqui na frente. Chegou mais uma pessoa aqui na frente para entregar a vida a Jesus Cristo. Onde está mais alguém? Vem. Vem para Jesus. Ele te chama. Ele te chama. A salvação te espera. Vem para Ele. Aí na galeria, aqui embaixo, na direita, na esquerda. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer salvar você. Venha para Jesus. Venha agora, o Senhor quer salvar você. Ele quer te dar a paz que o mundo não pode te dar.
Vem para Jesus Cristo. Eu estou ouvindo glória da igreja, eu estou ouvindo algumas pessoas glorificando. A salvação somente Deus promove. Mas vem para Ele agora. Vem porque Jesus Cristo está chamando você. Estende a tua mão para cá, que a gente vai orar por essas vidas. As pessoas que estão junto delas aí, orientem elas a pedir perdão dos seus pecados, para que Deus também as purifique, como fez com a nossa vida. E todo o véu vai ser tirado agora. Todo o véu vai ser tirado. O apóstolo Paulo disse no versículo 16: quando se converterem, todo o véu se tirará. Então certamente isso vai acontecer aqui também na nossa vida. Não sei se tem mais alguém. Vamos estar orando. Estende a tua mão para cá. Bondoso Deus e poderoso Pai que estás no céu, te damos graça, ó Senhor, pelas pessoas que ouviram a tua voz, que se decidiram neste momento aceitar o teu evangelho, as boas novas de salvação. Senhor, ajude elas, ajude os seus familiares, perdoe os seus pecados, que enquanto estamos orando aqui, haja também arrependimento em seus corações, haja súplica e perdão de pecados, todos os pactos possam ser quebrados, e a entrega seja genuína, ó Pai, e não seja apenas emoção, mas que seja conversão, que seja verdadeira essa decisão, ó Pai. Aqueles que vão experimentar pela primeira vez, e da mesma sorte aqueles que estão retornando para a tua casa, ó Deus, abençoe, livre, ó Pai, nas investidas de quem tentar arrancar as suas forças, ó Deus. Não há mais véu, não há mais dificuldade, ó Pai. Não, é noite de refletir, é noite de mandar, de projetar a imagem da tua glória na nossa vida, ó Pai bendito. Nos transforma cada dia mais, transforme essas vidas em verdadeiros santos na tua presença, ó Pai. Ajude, sustente a vida de cada um para a glória do teu nome. Nós te oramos assim e também já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém?